Paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu estou aqui especialmente para gravar o devocional do nosso dia 20 de abril, porque quem me acompanha no canal sabe que eu estive enfermo, tanto que a minha garganta, você está vendo, está ainda inflamada, uma crise de faringite terrível, que me deu febre, dor no corpo, então eu não tive condições de gravar. Fui no médico, ganhei atestado, enfim, mas mesmo assim, mesmo estando em casa sem condições nenhuma. Eu voltei hoje no dia 21, hoje é 21 de abril, gravei uma devocional, voltei, aproveitei o feriado, a gente ficou um devocional com 40 minutos falando de Deus, mas para ficar registrado e a gente não perder nenhum dia dos nossos devocionais, então eu vou deixar registrado, não vai ter a participação de vocês, conversando, comentando, pedindo oração, interagindo aí, feito a gente faz sempre, mas vai ficar registrado para você ver depois aí, né, o dia 20, já que você já viu o dia 21, tá? Aí eu peço ajuda que você comente, eu respondo seus comentários do dia 20, porque eu falei, o grande desafio de nós fazermos live todos os dias é que a gente pode cair numa dessa, uma pessoa, um ente querido ficar doente, ou até mesmo vir a falecer, a gente ficar doente, a gente ficar impossibilitado de gravar. E a vantagem de gravar e colocar é essa, porque você grava 2, 3, deixa gravadinho e fica. Mas o nosso intuito, meu intuito, né, do pastor Júnior Rostirola, que apresenta no Café com Deus Pai, eu sempre falo, pastor Júnior Rostirola, editora Vida, é fazer o devocional diário. Então, assim, ontem, no dia 20, eu não pude fazer o devocional por causa de minha saúde. Mas estou retomando agora, já fiz hoje, dia 21, mas eu quero deixar registrado o dia 20, tá bom? Uma pequena explicação. O devocional do dia 20 de abril de 2023 tem como título Concentre-se em Deus. É em Deus que tem que ser o nosso foco, é em Deus que tem que ser o nosso alvo, é Deus que é o nosso objetivo final. A leitura do qual o pastor Júnior Rostirola nos sugeriu para o dia 20 de abril está no livro de Jó, capítulo 12, versículo 9 e 10, que nos diz assim: Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em que mãos está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade? Eita! Primeiro Jó faz um questionamento. Quem pode? Aonde vai estar a mão? Quem cria isso? Quem sustenta a nossa vida? Ele dizia e responde no 10, né? O fôlego, o nosso fôlego, o nosso respirar está nas mãos do nosso Deus. É Ele que tem o controle da minha e da sua vida. Por isso que temos que nos concentrar em Deus. O pensamento do pastor Júnior do dia 20 de abril, desse devocional, é: respeite o processo e você entenderá o propósito. Meu irmão, isso aqui é para compartilhar em todas as redes sociais. Temos que compartilhar isso aqui. Respeite o processo e você entenderá o propósito. Quando você entender, quando você respeitar o processo, você vai entender qual é o propósito. Eu gosto de uma ilustração simples, mas proveitosa para a vida do crente. E eu ouvi a primeira vez com o pastor Tiago Brunet. Foi dele que eu ouvi, não sei se ele já ouviu de alguém, se ele repetiu de alguém, não sei, mas eu ouvi dele. Ele disse bem assim: você vê uma lagarta entrando no processo de transformação, de metamorfose, e ela precisa criar o casulo e ali ficar para ela criar a sua metamorfose para se tornar uma borboleta. Aí uma pergunta: se eu sentir dó, pena da lagarta porque ela está sofrendo
nessa mutação e for lá tentar abrir o clausuro, eu vou ajudar ou eu vou atrapalhar? Às vezes a gente quer ajudar pessoas que estão no processo para que elas entendam o seu propósito. E porque as pessoas não entendem o processo, elas quebram, elas desonram ou simplesmente ela não cumpre o seu propósito. A lagarta não pode ser ajudada no processo de se tornar a borboleta, porque quem ajudar a lagarta no processo de se tornar a borboleta vai matar a lagarta e a borboleta futura, que era o objetivo, ou melhor, o propósito final. É lindo, não é? Então é isso. Passe pelo processo para entender o propósito. Esse devocional é o devocional de número 110. Eita glória! Devocional de número 110. Leitura para você criar o costume de ler a Bíblia todos os dias. Livro de Gênesis, capítulo 43. Gênesis 43, só ia falar versículo, mas não tem, é um capítulo inteiro, um capítulo por dia, irmãos. Vigia na terra, é um capítulo por dia. Dá para você ler sim, tá bom? A hashtag eu vou falar depois, eu vou falar agora porque é gravado, vocês depois colocam conforme vocês vão ouvindo. A nossa hashtag é propósito. Qual é o seu propósito? Viva ele meio ao processo, mas acredite no seu propósito, tá bom? Vamos fazer a nossa leitura do que o pastor Júnior aqui nos propõe. Ele diz assim: a procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano ao longo dos séculos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida ao fazermos perguntas egocêntricas, tais como: meu Deus, como eu gostaria de ter feito isso aqui ao vivo, Jesus do céu. Tem muita gente que não entende o processo, irmão. E por quê? A pergunta é: eu, egocêntrico, irmão. E não é sobre eu, é sobre Deus. O que Deus quer que eu faça? O que Deus planejou para mim? O que Deus tem comigo? O que Deus quer de mim? Primeiro vem Deus, para depois vir a palavra eu. Entende? Então, quando eu coloco primeiro o meu eu no lugar de Deus, é egocêntrico. Eu já perdi o propósito, já nem sei qual é o propósito, na verdade. Aí o pastor Júnior coloca: o que eu quero ser? O que eu quero ser? O que devo fazer de minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, sonhos e planos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito para o qual nascemos. A pergunta não é o que eu quero ser. A pergunta é o que Deus quer que eu seja. O segundo, o que devo fazer da minha vida? O que Deus quer que eu faça da minha vida? Quais os meus objetivos? Não. Qual é o objetivo que Deus tem para mim? As minhas ambições, não tenho ambição. Qual é a ambição que Deus quer que eu busque para criar ou honrá-lo aonde eu estiver? Quais são os sonhos de Deus para mim? Os planos para o futuro que Deus tem para mim? Essas são as perguntas corretas. Meu Deus, como eu gostaria de ter feito isso ao vivo. Oh, Jesus! Certo? Então, nunca vai dar certo se eu sempre colocar o eu em primeiro lugar. Continuando. Isso não significa que você não possa sonhar, realizar os seus projetos ou ter uma vida profissional bem-sucedida, pois Deus o abençoará e cooperará para que tudo isso ocorra. Tudo isso, porém, não pode ofuscar o seu propósito
E só quem sabe o seu propósito é Deus. Eita glória! Se o seu objetivo de vida for simplesmente focado em coisas que buscamos para satisfazer o ego e o orgulho, viveremos frustrado sem destino. Simplifico. Quando eu penso, quando eu trato, quando eu trabalho, quando eu planejo apenas o aqui, eu vou sempre querer mais. Hoje eu trabalho, ganho 1.000, não estou satisfeito, vou trabalhar para ganhar 2.000. Mas você sabe, eu sei, nós sabemos que para que eu saia de um salário de 1.000 para 2.000, eu vou ter que me capacitar. Capacitar gera tempo, capacitar gera esforço e muitos não querem. Então, quando eu penso que eu tenho que me capacitar, seja num curso ou seja em uma faculdade, eu preciso entender que eu vou ter que investir tempo. Agora é incrível. Eu quero ganhar um pouco mais, me capacito para ganhar um pouco mais. Mas eu quero mais de Deus, mas eu não quero orar mais. Eu não quero jejuar mais. Eu não quero ler a palavra de Deus mais. Eu não quero fazer devocional mais. Entende? Então a gente se capacita para o mundo e às vezes podemos ficar frustrados porque sempre vamos querer mais. Mas por que nós não dedicamos tempo para querer mais de Deus? Eu sei que tem irmãos que se dedicam. Eu não estou falando para todos. Eu estou falando para exceções. Porque se você é do canal Bíblia para o Cotidiano, você já demonstrou ao longo desses 110 dias que você quer mais de Deus. E querer mais de Deus é poder gastar, se podemos dizer assim, abre um parênteses, me ouça, me entenda quando eu falo gastar, né? Ou, quer mudar a palavra? Investir tempo em Deus. Não dá, irmãos, para querer intimidade com alguém se você não investir tempo nela. Digo sempre isso, já falei, acho que até por aqui. Não dá para que eu conheça a Rose sem investir tempo nela. São quase 25 anos de casado e eu tenho que investir tempo nela. Eu trabalho 8 horas e vivo com a Rose os outros restantes. Só que assim, não esqueça que eu durmo mais 8. Então eu não vivo mais 8 horas diária com a Rose. Porque eu tenho igreja, porque eu tenho gravação, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Então é desigual. Então eu só crio intimidade com ela, ou só crio intimidade com Deus quando eu vivo tempo com Ele, ou com ela, que é a Rose. E o mundo, às vezes, me rouba isso aí. Então não viva apenas por projetos, porque esse projeto vai te fazer querer ganhar mais, buscar mais. E aí você vai ter que se capacitar. E você já tirou o tempo da sua esposa, do seu filho e o seu tempo de Deus. Eita Jesus! Ao contrário daquilo que muitos filmes e livros ensinam, você deve descobrir o sentido da vida olhando para si mesmo. Mentira satânica diabólica. Se for entregue em suas mãos uma nova invenção, você não saberá sua função, por não ser o inventor. Eita glória! Eu falei isso ontem na aula dos casais, dizendo que a resposta para o seu casamento funcionar bem está no manual. O problema é que tem gente que casa e não lê o manual. Aí quebra o casamento e diz: onde foi que erramos? Erraram, sabe onde? Quando não leram o manual. Que é isso, professor? A Bíblia é o manual do seu casamento. A Bíblia é o manual para criar os seus filhos. A Bíblia é o manual para resolver todos os seus problemas. O problema é que tem muita gente que não gosta de ler o manual. Só que como colocou o pastor Júnior, quem inventou, abre-se um parente que ele está aqui, né? Colocando como inventor, o casamento foi Deus. E ele é tão justo que além de fazer a invenção do casamento, deixou o manual como usar
o casamento. Ô, irmão, merece um glória, irmão. Ah, merece. Já pensou nisso? Está escrito como você deve usar o seu casamento. Tá bom? Você precisa de ajuda, seja do inventor, seja do manual de instruções do equipamento. Isso quer dizer que só Deus tem, só em Deus descobrimos de fato o nosso propósito. Se eu falar para vocês vão acreditar porque vocês são crentes. Você acredita que eu não li esse devocional? Esse eu não li. Por quê? Vou confessar a vocês como é que funciona o meu trajeto de devocional. Como é que eu faço? Eu faço a capinha, o título, ponho e tal, deixo tudo pronto aqui. Faço a descrição do vídeo. Mas eu só vou ler o conteúdo, eu só vou ler depois que, quando eu chego no meu trabalho. Eu chego mais ou menos umas 7h10, 7h15. Aí é que eu vou ler o devocional aqui, entender como funciona esse devocional aqui, para depois já trazer para vocês, tipo, filtrado, né? Saber que ponto que eu vou parar para a gente se concentrar. E eu não li. Isso aqui, irmão, tá baseado na aula de ontem que eu dei para eu e a Rose deu aula a gente faz sala de casados para sempre, né? É um curso de 13 semanas que a gente aplica na nossa igreja. E eu falei sobre isso, irmão, tá aqui. Ô, irmãos, tá aqui, ó. O problema é que a gente não consulta nem o fabricante e muito menos o manual que o fabricante deixou. Consulta, vai. Você vai ver como tua vida vai ser melhor, como a tua vida será melhor. Último parágrafo diz assim: hoje, se você se encontra assim, perdido, sem saber o real propósito da vida, eu convido a entregar a direção de tudo àquele que o criou. E uma das formas de conhecermos melhor a Deus é ler a Bíblia, o manual de instrução deixado pelo Pai. Deus sabe o que é melhor para você e tem os melhores planos para a sua vida. Entrega os caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Esse foi o devocional do número 110 do Café com Deus Pai, referente ao dia 20 de abril. Que Deus abençoe vocês e faça do seu dia maravilhoso. E não esquece, todo problema que você tiver, consulte o fabricante, leia o manual e você terá a solução para todas as demandas que você precisar. Que Deus abençoe vocês e eu espero você amanhã no nosso devocional Café com Deus Pai.